Bom, e para a gente falar mais sobre a Covid-19, a gente recebe a infectologista Franciele Gastaldi. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada pelo convite de novo. Boa noite. Boa noite. Mais uma vez você aqui com a gente para explicar, né, essa situação. A Covid ainda está circulando, Franciele? Ela ainda circula, né? Ainda é preocupante, não com os valores que a gente via na pandemia, né? Ela se tornou um pouco mais sazonal, né? A gente vê variações ao longo do ano, onde haverá um aumento, né, no período do inverno, como qualquer infecção respiratória, mas ela não deixa de ser preocupante. Aqueles cuidados que as pessoas têm de comprar um produto e chegar em casa e passar o álcool, deve manter? Deveria ser mantido principalmente nesse período agora que a gente espera, por conta do inverno seco, a gente tem a preferência pelas baixas temperaturas de lugares mais abafados, tem um aumento das infecções respiratórias. Então, essas medidas, né, e aí voltar, por exemplo, o uso de máscaras em locais fechados, a etiqueta, né, da higiene, por exemplo, se você tiver com sintoma respiratório, você evitar de ter contato com o público. Isso não previne só o Covid, isso previne outras infecções respiratórias. O problema do Covid, como o vídeo mesmo mostrou, não é só um resfriado, não é só aquele momento. É o único vírus respiratório que a gente fala que o paciente ele pode passar muito bem nesse momento e ter complicação tardia. E eu consigo prever? Não. Né? É uma roleta russa. É estranho e às vezes até pode ser inadequado eu comparar isso, mas o paciente às vezes ele é atleta, não tem comorbidade, ele tem um resfriado, né? Um Covid, passa muito bem os dias, passa sem se ver e aí ele vai descobrir que tem uma complicação posteriormente. Né? Então, infelizmente, a gente tem, e aí faz somando pacientes crônicos, né? Sem falar que também tem a possibilidade da Covid longa, que é a manifestação tardia do paciente sintomático, né? Do mal-estar, da dispneia, da tosse por vários meses. Aproveitando, como que a gente pode identificar a Covid e não confundir com a gripe? É muito difícil, realmente. Né? A gente viu, principalmente esse ano, né? Até mesmo a dengue simulando sintoma respiratório, não tem como eu diferenciar o vírus com os sintomas que eu vou ter. Né? A Covid, ela realmente se assemelha mais com a influenza, o ponto do paciente ele ter muito mais sintomas sistêmicos. Então, o paciente ele tem uma prostração intensa, uma mialgia. Né, sem falar da perda do olfato, do paladar, que é o corriqueiro. O problema é que com a vacinação, tem muito paciente que essa cascata de sintomas, ela se altera. Sim. Porque nós já temos uma imunidade parcial. Então, às vezes, o paciente, ele sente sintomas bem frustros, bem simples, e não procura a unidade porque está bem. Acha que e não tá faz, tudo certo. Tá tudo certo e passa os dias. Porque, na verdade, aquela vacinação que ele já tem prévio está protegendo parcialmente. Mas, infelizmente, ele tem que fazer esse diagnóstico para não poder contaminar outras pessoas e também avaliar se ele não vai ter risco de ter uma complicação tardia. E, Franciele, a pessoa que não pegou Covid nesses 4 anos de pandemia, corre o risco de pegar agora? Se não tomar cuidado, corre. Né? Por isso que as orientações vacinação anual, como do influenza. Então, eu peguei ou não peguei Covid os anos anteriores. Eu tenho o mesmo risco agora, né? Então, a vacinação anual, são os cuidados, principalmente agora no inverno, né? Então, o que serve para as outras infecções respiratórias, não naquela cascata intensificada da pandemia, mas vale a pena a gente recuperar um pouco daqueles cuidados que a gente tinha durante essa fase agora. Sim, e relembrando essa época da pandemia, que muita gente ficava preocupada com as sequelas, nesse período agora, as pessoas que pegam Covid, também acontece de ter sequelas da doença? O que a gente observa, né, e aí, lógico que precisa de pesquisas clínicas para acompanhamento, né, mas o paciente que é vacinado, a imunidade que o paciente ele tem diante da infecção, ela é mais controlada.
Então, você vê que o paciente ele tem menos complicações. Certo. Tanto na internação, por exemplo, como reinternações, né? Porque o acompanhamento do paciente não é só durante o período que ele está no hospital, é posteriormente. Então, na pandemia, a gente via AVC, pós-Covid, né? Via manifestações imunológicas, doenças reumatológicas, né? Daquelas mais variadas, a gente não está vendo agora. Porque era uma cascata inflamatória intensa, o organismo ficava literalmente doido porque não sabia o que fazia com esse vírus. Com a vacinação, já há uma produção já de anticorpo que já é mais direcionada. E isso auxilia a não ter uma lesão corporal. Então, o anticorpo ele consegue ter uma direção e ser guiado para ir diretamente no vírus. Certo. E aí isso previne ter complicações da doença mesmo que tardia. A gente pode dizer que a Covid vai ser como a gripe? A gente qualquer dia vai pegar? Tomara. Com a intensificação da vacinação, a gente espera que sim. Né? Por isso que é o reforço da vacinação anual. Né? Então, as variantes da Covid, do mesmo jeito do influenza, que é a gripe. Então, todo ano vai ter que ter um novo reforço de vacinação, porque nós esperamos que a Covid seja sazonal, que é o que a gente fala da gripe. Todo ano tem um pico durante o inverno, mas o que é preocupante em comparação à gripe são esses riscos das complicações posteriores, porque o da gripe, por mais que o H1N1 seja preocupante e grave, terminou aquela fase, eu esqueço, né? Eu não vou preocupar, não vai dar mais nada disso. O do Covid não. E sempre vai ficar no e se. E se vai ter complicação? E se vai ter sequela respiratória? E se vai ter sequela cardíaca? E se vai ter alguma outra complicação? Então, para evitar esse e se, é não pegar. Né? Porque a vacinação, ela previne, mas ela não anula totalmente. Sim. E a vacina está disponível? Qualquer pessoa pode tomar? Como que está essa questão? Qualquer pessoa pode tomar. Né? Nós temos várias farmacêuticas, né? A gente sabe que, dependendo da comorbidade, há algumas preferências médicas, mas que não são embasadas em estudos. Todas as vacinações são extremamente seguras. Certo. Tá? Todas as vacinações, elas são feitas de maneira que qualquer população possa tomar. Então, qualquer população, ela pode manter um cartão vacinal completo para o Covid. Ah, mas eu já tive trombose, eu já tive algum outro problema de saúde. Dá para se adequar. Né? Conversa com seu médico, mas existe uma possibilidade tranquila e segura de você manter um cartão vacinal para Covid anual sem trazer riscos para você. E tem algum problema se vacinar para Covid, para gripe? Não, pode ser vacinado junto, inclusive, que é a vacinação de oportunidade. Que é uma das campanhas do Ministério da Saúde. Você vai lá pensando que você vai vacinar uma e, na verdade, você ganha um monte de aplicação. Não é porque a equipe é má, mas é porque você tem que pensar que você tem que prevenir o máximo que você consegue em um único momento. Então, existe, né, as possibilidades de conjunto de vacinações que você pode fazer. E sim, a da influenza, a da Covid é uma possibilidade de você vacinar em um momento só. Tá certo. A gente recebeu aqui no Informativo TVU Franciele Gastaldi, que é infectologista, falando sobre as informações sobre a Covid-19 que ainda circula pela população, né, Franciele? Isso. Muito obrigado pelas informações e, mais uma vez, uma boa noite para você. Uma boa noite para você também.